O estabelecimento de metas é importante em qualquer ramo de atividade, no Rotary também. Então, o nosso objetivo é trabalhar e falar com vocês a respeito de como estabelecer metas. Para se estabelecer metas, nós devemos ter uma liderança forte. E o líder tem que ter qualidades, porque esse líder irá levar o clube. Entre essas qualidades do líder, nós destacamos a visão. Ele tem que ser uma pessoa de visão. Ele tem que ter motivação, porque só assim ele motivará os outros. O clube tem a cara do presidente. Ele tem que ser organizado, porque só quem é organizado pode organizar os outros. Ele tem que saber se comunicar, porque o grande objetivo desse líder é enxergar no clube os seus desafios, ver quais são os desafios que o clube tem a enfrentar os seus problemas e resolver. Para definir metas, nós temos que pensar sempre no trabalho em grupo. Não existe meta de um iluminado. Uma meta como essa, ela é natimorta. Então, por isso que o grupo de pessoas estabelece metas de longo prazo e com visões anuais. E esse grupo que formulou as metas sob a liderança do presidente, ele deve identificar os recursos para elas. As metas têm que ser participativas, ou seja, que todo mundo seja o pai da criança. Elas têm que ser mensuráveis, porque elas têm que ter início, meio e fim. Elas têm que ser desafiadoras, porque o homem vive para superar seus desafios. Ela tem que ser realista, pensar com o pé no chão. E, além do mais, elas devem ser delimitadas. Adianta-se pensar com coisas delimitadas. Tem um planejamento estratégico e a sua visão, se você já implantou o PLC no seu clube, cada uma das comissões ela deve ter metas para 3 anos. E se for ainda no tempo das avenidas, as avenidas devem ter meta para 3 anos. Cada uma dessas metas de 3 anos, elas devem ser planejadas para o ano e sofrerem avaliações periódicas. Agora nós estamos prontos a preencher o formulário Diretrizes para aumentar a eficácia do clube. Sem o preenchimento desse formulário, eu particularmente não acredito que se possa presidir com eficiência e eficácia um clube. Se você não conseguir isso, consequentemente, você vai diminuir a ação do seu governador assistente e isso vai refletir no governador. Esse formulário está no site do Rotary, www.rotary.org/pt, e para encontrá-lo, você clica em Associados, Administração de Clubes e Biblioteca para download. Agora, você vai ter, no próximo quadro, você vai ver que você tem a biblioteca de download. Aí você clica, onde está mostrando a seta, em Diretrizes para aumentar a eficácia dos Rotary Clubes. Isso vai permitir o planejamento do seu clube e vai facilitar a sua fiscalização, bem como do governador assistente e do governador do distrito. O formulário é simples. A primeira parte identifica o Rotary, o nome do presidente, o endereço, o telefone, o fax, e-mail. O primeiro quadro a preencher diz respeito ao quadro social. Em relação a isso, você tem que mostrar qual é a situação atual do seu clube e que ele avalia vários aspectos, por exemplo, o número atual dos sócios, passando pelo número de sócios até 30 de julho do ano passado, o número de sócios homens e mulheres, muito importante para que a gente possa mesclar a idade dos sócios, para que a gente possa pensar em sócios mais novos, assim por diante. E qual é a situação que você quer para o futuro do seu quadro social? Então, aqui, a partir do preenchimento desses itens abaixo, você vai dizer o que é que você pretende do clube futuramente. E você tem várias sugestões de como o clube planeja alcançar as metas do desenvolvimento do quadro social e quais são as medidas a serem tomadas. Depois vem o projeto de prestação de serviço, a situação atual,
e onde vocês querem chegar, ou seja, a situação do futuro. A mesma mecânica do anterior e com várias sugestões de como planeja alcançar as metas e as medidas a serem tomadas. Em relação à Fundação Rotária, a mesma sequência de preenchimento, ou seja, situação atual, a situação do que vocês querem atingir no futuro, as sugestões de como chegar a esse futuro, algumas sugestões, e as medidas a tomarem. Depois vem capacitação de líderes. Então, a mesma coisa. Qual é a situação atual? O que é que vocês estão fazendo atualmente? Qual é a situação que vocês planejam chegar no futuro? E quais são os planos para a preparação desse futuro que vocês querem chegar? Depois vem relações públicas, é outro item importante, onde vocês têm que mostrar a situação atual, o que vocês planejam para o futuro e algumas sugestões para chegar a esse futuro planejado. Então, vocês inclusive mostram as medidas. Depois vem a administração. Na parte de administração, vocês falam também do presente, mostram a situação no futuro e aqui estão várias sugestões em relação à administração. Finalmente, você diz o que é que você quer que o governador assistente dê de assistência ao seu clube e o que é que você pretende ouvir do governador do distrito e assina o presidente e o secretário. Muito obrigado e tenham boa sorte e um bom ano rotário.